te contar a história de quando eu comecei a trabalhar na corretagem aqui na Zona Sul de Porto Alegre. O Marcos, que tu viu ali, meu amigo de infância, ele trabalhava com o pai dele e depois ele foi trabalhar numa imobiliária aqui na Zona Sul. E essa imobiliária abriu uma frente nova lá no Lagos de Nova Ipanema, na Edgar Pires de Castro, que nós chamávamos carinhosamente de Faroeste na época. Ainda chamamos. É uma região, um crescimento incrível, sabe? Uma expansão meteórica, assim, de casas, de residenciais, de edifícios. Agora tem muita casa, muito Minha Casa Minha Vida lá também. E foi onde justamente o Marcelo, o arquiteto, que me trouxe para construir em Porto Alegre, me convidou para fazer a primeira casa, tudo nessa região lá. Não sei se você conhece aquela região da Hípica lá. É uma região que cresce a passos largos, assim, cresce muito mais do que essa região central aqui, porque tem muita área lá, lá eram muitos sítios, eram muitos campos, sabe? Lá a área do Lagos de Nova Ipanema mesmo, onde a gente começou a trabalhar, era um sítio de 40 hectares e o senhor, não me lembro o nome dele agora, criava gado lá. Hoje esse sítio de 40 hectares que criava gado, hoje deu lugar para mais de 1.000 casas, só para te ter uma noção. E ao lado, na época, Bolognese construiu um dos primeiros Minha Casa Minha Vida lá, que eram Moradas da Hípica, com mais de 4.000 casas. Então, assim, era uma região que era usada para ligar os caminhos rurais, para ligar a Restinga, que recebeu, nossa, um movimento imobiliário fortíssimo, enorme, sabe? E como é que se dá essa história? Eu vim trabalhar aqui para construir uma casa, o Marcos me convidou para trabalhar na imobiliária com ele, nessa imobiliária lá no Faroeste. E lá no Faroeste foi feito inicialmente o Marcos trabalhava no container, depois foi feita uma lojinha de 4x5, 5x6, assim, no terreno de um amigo nosso, que é amigo inclusive até hoje. Outro dia eu almocei com ele, o Antônio Giacomini. E aí, na frente dessa nossa imobiliária, desse nosso ponto de trabalho, tinha uma outra imobiliária, que era a imobiliária credenciada daquele residencial. E mesmo assim, ela era, né, tipo, a maior bandeira na época. A gente começou a trabalhar. Eu ia trabalhar todos os dias, Luana. Eu trabalhei por 8 anos na corretagem, 1 ano nessa imobiliária com o Marcos, depois mais 7 anos na outra imobiliária, antes de trabalhar na Pier, de fundar a Pier. Eu trabalhei todos os dias, de domingo a domingo, todos os dias, por 8 anos. Então, assim, não existe resultado sem constância, assim, sem rotina, sem foco, sabe? E eu ia todo dia. Eu morava aqui, na Maritota, tinha um apartamentinho de 1 quarto e tinha um Cliozinho. E era uma época difícil, era uma época bem delicada, assim. Tinha épocas, assim, tinha meses que era bem, bem difícil, porque a corretagem tem disso, né? Tem meses que tu vende super bem, que tu ganha bem, mas pode passar 2, 3, 4, 5, até 6 meses sem vender, né? E isso já aconteceu comigo. Não nessa época. Nessa época a gente vendia todos os meses, praticamente. E aí eu construía minhas casinhas lá com o Marcelo, só que eu tinha tempo suficiente, porque eu ia de manhã, naquela época não tinha internet, né, para fazer compras pelo WhatsApp e tudo mais. Eu ia no material de construção de manhã, fazia minhas compras e tal, e passava o dia depois trabalhando nessa imobiliária, na corretagem. E essa região, na época, era um caminhozinho, uma mão que vinha, outra que ia só. Sabe, muitos sítios, uma região assim, totalmente em expansão. A gente ia todos os dias, eu ia praticamente todos os dias, o Marcos ia menos, um pouco. Nós construímos a primeira casa, vendemos, como eu falei anteriormente, lá na outra matéria para o YouTube. Aí depois começamos a construir as primeiras casas dentro do Lagos de Nova Ipanema. E por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Para falar sobre a valorização. Eu estou falando em 2008, que é quando eu comecei a trabalhar lá no primeiro ano. Nessa época, eu fiquei uma coisa assim que gravou para minha vida, assim, sabe? Se eu tivesse comprado 10, 20, 30 terrenos naquele loteamento, naquele residencial que é o chamado Lagos de Nova Ipanema, acho que não tem quem não conheça em Porto Alegre, foi um fenômeno de venda e valorização. Um terreno custava R$12.000. E eu estou te levando lá para te ver. Hoje, um terreno nesse mesmo residencial, no mesmo tamanho, em 2026, custa em torno de R$250.000. Se eu tivesse R$120.000 na época, tivesse comprado 10 terrenos, hoje, em 2026, eu teria R$2,5 milhões. Olha, isso é uma valorização
assim, ó, não existe nada igual a isso, não existe nada igual à valorização de imóvel, sabe? E é um bem que é tangível, é teu, tá no teu nome, é escriturado, sabe? Não tem oscilação da bolsa, não tem oscilação do mercado, porque assim, necessidade de moradia sempre tem. Pensa comigo, quando tu cresce, quando tu te valoriza, quando tu, né, começa a ganhar bem no teu trabalho, tu começa a crescer na tua empresa, enfim, a primeira coisa que tu faz? Compra tua casa, correto? Compra teu apartamento. Sim. Veio teu primeiro filho, veio o segundo filho, tu cresceu mais um pouco na empresa, o que tu faz? Compra uma casa maior, não é? Óbvio, né? Tu viaja, tu, né, tem os bens de consumo, compra teu carro, mas o sonho, principalmente do brasileiro, é sempre a casa própria e sempre a melhoria da casa. E eu vou te contar uma outra coisa. Existe um outro fenômeno também, que é quando as pessoas se separam. As pessoas saem de suas casas e vão para 2 casas, ou para 2 apartamentos, ou para 3 casas, dependendo do que possa vir a acontecer, sabe? Então, assim, o imóvel, ele está sempre com liquidez, ele está sempre flutuando no mercado. E ele nunca para de valorizar, né? Construímos lá, saindo do terreno, do âmbito do terreno, vamos para as casas. Construímos lá as casas no Lago de Nova Ipanema. Nós vendemos a casa, foram as primeiras casas do Lago de Nova Ipanema foram construídas por nós. E aí, nós vendemos a primeira casa, se eu não me engano, Ana, por 133 mil reais, na época eu não me lembro direito. Hoje essa mesma casa, e depois eu vou te mostrar ali, nós vamos fazer algumas imagens, se for colocada à venda hoje, 700 mil, 650, 700 mil reais. Eu creio que a família mora lá até hoje ainda, o seu Sérgio, ele tinha um filho especial, acredito que ainda tenha, e eles moram nessa casa ainda. Mas o que a gente vendia de casa na época, 125, 130, um ano, 2 depois, 200, 250 mil. E hoje o preço médio nessa região, eu estou pegando como exemplo essa região porque me marcou muito por ter trabalhado lá, né? Eu poderia dar outros exemplos para vocês e para ti, mas hoje uma casa lá custa em torno de 700 mil, 750 mil. Ou seja, sempre se valoriza. Nesse mesmo residencial foram construídos, né, foram várias etapas, foram várias fases, foram construídos os residenciais que eram fora, né, do condomínio, porque dentro desse residencial foram construídos condomínios fechados também, o que isso trouxe muita percepção de valor para aquela região, sabe? Existem portarias, existe segurança, existe lazer, né? Então muitas das pessoas que compravam embaixo no residencial migraram depois para os condomínios. E esses condomínios hoje, essas famílias migram para outros condomínios melhores, tipo Alphaville, Terraville, vêm para uns apartamentos da Tristeza. Então assim, esse mercado ele se retroalimenta, é um ecossistema que vive se retroalimentando. Não é nem uma nem duas vezes a imobiliária que a gente já vendeu imóveis para a mesma família, que compraram, moraram 3, 4, 5, 6 anos, né? Naquela época atendeu a demanda da família, aí depois saiu e agora quer um apartamento, enfim, os filhos cresceram, saíram de casa. Então a gente forma, além de negócios, né? Além de bons negócios, porque uma família que comprou uma casa conosco lá, sei lá, R$1,5 milhão lá no Terraville há 6, 7 anos atrás, né? Ele hoje está vendendo essa casa por R$2,5 milhões, valorizou, é uma nova percepção de vida, de família, porque o filho foi estudar fora, foi morar com a namorada, enfim. Então ele vendeu aquela casa, ele teve a sua lucratividade, teve seus momentos bons, felizes com a família, criou memórias ali, e agora chegou ao momento de, eu preciso de um apartamento mais compacto, menor, eu preciso estar mais próximo da região central, então vende, compra um novo imóvel conosco lá na Pier, e isso a gente vai formando laços, vai formando, né, relacionamentos, e muitos deles, sabe, Luana, se tornaram amigos. Eu tenho hoje alguns amigos que eu posso, né, chamá-los assim, definir assim, que a corretagem me trouxe, que o mundo da construção civil me trouxe, que são pessoas que convivem comigo na minha casa, enfim, com os meus filhos, que são pessoas que a gente acabou se aproximando demais. E além deste mercado residencial, também existe naquela região lá, muito impulsionado pela demanda de famílias que existem morando lá hoje. Foi feito um estudo pelo Bottini, da BSC, alguns anos atrás, antes de lançar uns novos condomínios que ele lançou, passam hoje 110 mil veículos por dia na Edgar Pires de Castro. Isso é um movimento muito maior do que muitas cidades do interior, ou até mesmo na região aqui central, nesta região que nós estamos indo ver agora. E o que começou a acontecer lá?
além do residencial, os imóveis comerciais, sabe? O residencial era da avenida para dentro, né? Aí a BSC, que é a fundadora, que é a desenvolvedora daquela região, começou a lançar também empreendimentos comerciais. Lojas, mall, salas comerciais. E é incrível, tu vai poder ver com os teus próprios olhos agora como é tudo 100% ocupado. Não tem turnover, não tem troca. O cliente que vai, ele coloca o armarinho gaúcho, a São João, a padaria. A padaria tem uma coisa boa para falar depois, não me deixe esquecer. Que era quando eu ia trabalhar lá, existe até hoje a padaria, que é o melhor risoles de frango que existe naquela região. As pessoas não saem, o empresário não sai. Tem lá o nosso amigo das facas Dávila, tem 2 lojas ali, sabe? Um tempão lá, sabe? Tem o pessoal dos materiais de construção, o Antônio Giacomini, que eu já citei anteriormente também, tem lá os seus negócios. Hoje ele parou de trabalhar com as madeiras e trabalha só constrói imóveis para fazer locação, então é aquela renda ativa, né, do dia a dia, que pessoas vão alugando dele, tem tabelionato naquela região. Enfim, eu vou te mostrar um pouco disso agora e também depois para poder ilustrar o crescimento que continua acontecendo naquela região, né? Porque isso tudo que eu estou te falando era da Edgar Pires de Castro, da Juca Batista, pega a esquerda e vai para Edgar. Hoje toda aquela região se conectou, tá? Conectou com a Restinga, que é um bairro popular, né? Mas a parte tanto residencial quanto a comercial se conectou todinha. E tinha um espaço de crescimento na Juca Batista à direita, que é passando os Jardins do Prado, que é enorme, que é muito grande, que tinha ficado um espaço de passagem. E a BSC vem desenvolvendo novos condomínios ali, vem fazendo a mesma mecânica, a mesma estratégia de desenvolver residenciais que já foram entregues, estão gente construindo, que vai acompanhar o mesmo crescimento do que tinha lá no Lagos há praticamente 20 anos atrás. Está acontecendo agora na Juca Batista, sabe? Depois eu vou te levar ali para te mostrar também sobre isso. Nós estamos chegando agora aqui na Edgar, tá? Edgar Pires de Castro, uma avenida que recentemente foi duplicada. Falei para ti anteriormente que era, né, uma mão só aqui e outra que vinha, e outras... Olha, peguei já uma estradinha bem esburacada aqui. E hoje extremamente consolidada, tá? A parte que nós estamos passando aqui, residencial à esquerda, comercial à direita, e pode observar aquilo que eu te falava, né? Tipo, tu não vai encontrar nada fechado. Todas as lojas, assim, comércio pujante acontecendo, várias linhas de ônibus, né? Tem muita gente morando aqui, é inacreditável o que acontece nessa região, sabe? Eu fico, assim, chocado por acompanhar tudo isso e ver o quanto deu certo essa região. Quanto um crescimento planejado, organizado, funciona, as pessoas compram a ideia com isso, sabe? Olha só, todo asfalto, tudo novinho, isso aqui era uma demanda muito antiga dessa região, a duplicação dessa avenida. E hoje a gente vê a realidade, né? E aqui a gente está chegando então, onde eu te falei, né, que era o Lagos de Nova Ipanema. A gente está passando agora pelo acesso aqui. Aqui logo na frente tem aquela padaria que eu te falei que eu almoçava. E... aqui para dentro também vai para Alphaville, né? Que é a estrada Gedeon Leite. E aqui para baixo leva para o segmento da Juca e leva para o Terraville. Isso aqui tudo era o nosso chão de trabalho na época, né? Acho que seria legal, depois a gente chegar ali, tu fazer umas imagenzinhas do Lagos. Eu vou entrar no Lagos para te ver ali umas imagens da parte toda comercial, sabe? Aqui é a padaria, Milão. Ali, ó. Propaganda de graça aí, ó. E como é interessante, uma outra coisa interessante, isso aqui tudo existia, esse centrinho, esse polinho, e ele continua imutável, igual. Antes se desenvolveu, depois se desenvolveu, sabe? Mas aquele centrinho antigo se mantém ali, sabe? Por mais que já tenha mais comércio hoje, ali a região que eu te falei toda, que eu vi crescer, ó, que era o sítio, da placa da Souvenir pra lá, ó. Isso aqui tudo era sítio, era a criação de gado e não existia uma única casa, um único comércio. E é isso que tu pode ver hoje. Isso aqui eu não tinha visto ainda, mercado de tinta só. Sabe o que é mais interessante? Se tu passa um mês sem vir aqui, tu chega aqui, tem uma coisa nova. Tem um mercado novo, tem uma loja nova. Ó, esse mall todo aqui, ó, construído pela BSC, não tem uma loja fechada.
tudo cheio. O lado direito todo aqui, ó, também não existia. O Supercan aqui do Marquinhos veio para cá também, maior sucesso, tá? Aqui todas as lojas que eu falei, olha só, isso aqui é um fenômeno de mercado imobiliário que acontece, que é verdade, sabe? Ali onde está aquele caminhãozinho, ó, ali era meu pontinho de venda e era só estrada, não tinha nada. E agora olha isso aqui, 18 anos depois, o que é a realidade do mercado imobiliário na Zona Sul de Porto Alegre. Olha só. Aqui ainda é comercial, dentro desse residencial do Lagos de Nova Ipanema existem vários condomínios fechados. Aqui os pontos de venda, existia um ponto de venda parecido com esse assim. Ó, o Lagos de Nova Ipanema tem acesso controlado. E é isso, mano, olha. Bem feito, ruas largas, né, com paisagismo, ali no meio tem um lago, que é o Lagos, né, de Nova Ipanema. Lá em cima é condomínio fechado, é uma região muito bonita. E a gente viu, fez parte do crescimento disso aqui, fez parte. Uma casinha assim na época era vendida por 150 mil reais. Aposto que se tu entrar em alguma dessas imobiliárias que está com ela à venda hoje, ela não sai por menos de 700 mil reais. Isso para te falar, sintetizar bem o que é a valorização, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é um terreno. Esse é um terreno que na época, deixa eu baixar para te ver. Ó, de frente pro lago, tá? Eram os terrenos mais nobres na época, assim, dos mais valorizados. Esse terreno aqui, ele lançou por 18 mil reais, 19 mil reais. Hoje esse terreno, se tiver à venda aqui no Lagos, de frente pro lago, deve custar em torno de uns 300 mil reais. Aqui era a casa decorada. Essa casa aqui custava 125 mil reais. Na época era, nossa, imagina, olha a casa. E agora eu vou te mostrar a casa que eu construí. Junto com aquela ali, que foi um parceiro nosso que construiu 4, nós construímos 2, eu e o Marcelo. Foram nossas primeiras casas. Aquele vermelho lá na frente, o Barcelos, Sacolão Barcelos. Ali do lado do Sacolão Barcelos era o nosso ponto de venda. Aqui era a entrada do residencial na época. Ó. E essas 2 casas de tijolo à vista aqui, ó, que eu falei, ó, eu sou o Sérgio, aqui é a Kombi dele. Ó. Essa casa aqui, ó, aquela ali, ó, nós vendemos por 120 mil reais. Essa casa hoje, se entrar à venda, vai entrar à venda uns 650, 700 mil reais. Tem um déjà vu agora aqui. E agora, eu vou te trazer informações sobre o mercado de 2026 nessa mesma região. Tá? A mesma BSC, né, que é do Bottini, do seu Sérgio Bottini, do filho dele, do Júnior Bottini, lançou mais 2 condomínios aqui nessa região. Tá? Um deles nós estamos passando aqui na frente, tá? Que é o Brisas, tá? Que já está entregue, já está sendo construído, aqui à tua direita. Olha aí, Luana. Esse comercial aqui não existia na frente, tá? Que é desenvolvido por eles. Esse condomínio é circundado pela Edgar e pela Avenida do Schneider, Estrada do Schneider, que se chama, tá? Aqui era uma região, ainda é uma região rural. Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos todo o exemplo lá de 2008 da região do Lagos e vocês viram agora o que se tornou, né? Agora eles lançaram, uns 2, 3 anos atrás, aqui os Jardins do Condado, o Brisas ali atrás, tá? Que é condomínio de casas, fechado, tá? Que vai dando aqui fundos para a estrada do Schneider. E essa estrada aqui, Luana, olha aí, ó. Olha a evolução, ó. Olha o que é o crescimento, olha só. Isso aqui tudo já é trabalho de terraplanagem para crescimento, tá? Para desenvolvimento de novos condomínios. Aqui vai crescer. Toda essa área verde que vocês estão vendo vai se tornar aquilo ali que a gente saiu agora. Então, assim, isso aqui está à venda, terrenos à venda, casas à venda. Esse é o mercado atual e de, como é que eu posso te dizer, de manufatura, sabe? Sendo produzido, né? Aqui vai virar, essa terraplanagem vai virar lotes com aquelas ruazinhas pavimentadas, com esgoto, com todo o sistema, né, que faz funcionar a construção civil, e depois vai vir essas próprias casas, né, terrenos e casas.
E dando segmento aqui na estrada do Schneider, ela vai sair na Juca Batista, tá? E a Juca Batista é uma das principais avenidas, aquela que a gente veio por lá, né? Onde o Bottini, a BSC, também lançou um outro condomínio, que é o Garden, se eu não me engano. Vou chegar ali agora e vou te mostrar, tá? Que era aquela região que eu falei anteriormente, que tipo, tinha ficado num limbo, assim, sabe? Tinha ficado um hiato ali, não tinha sido construído nada nela. Então ele está construindo ali, está construindo lá. E por que eu estou trazendo isso para ti? Porque ele comprou agora, isso é uma informação nova, uma das maiores áreas que existia remanescente nessa região, uma área de 13 hectares, uma área do seu Marno Kraf, que eu tive o privilégio de conhecer e conversar, e enfim, pude ter algumas reuniões com ele, um rico de um senhor. É toda essa área aqui, ó, em diante, tá? E o que vai acontecer? A BSC vai lançar nessa área aqui um condomínio de lotes fechados, tá? De 250 lotes. Então já são quase 200 na frente, vai lançar mais 250, tá ali já um muro sendo executado, ó. Tá vendo? Para os próximos 2 anos. E na frente desse condomínio, tá, na parte do bico, esse terreno como é que eu posso dizer? É um triângulo, é uma parte pontuda aqui. 1 hectare vai fazer inteirinho de comércio. Então tudo que tu viu ali vai se replicar aqui. Então toda essa região que nós estamos circulando vai fechar todo aquele complexo de desenvolvimento. Nós estamos falando cerca de mais 1.000 famílias morando aqui. Nós tínhamos 1.100 lá no Lagos, nós vamos ter mais 1.000 entre a Edgar lá em cima, o Schneider aqui na Juca. Tá, essa parte aqui, ó, esse bico aqui todo vai ser comercial. Então a gente vai estar cheio daqui a 2 anos. A gente pode vir aqui de novo, 3 anos. Isso aqui tudo vai ser comércio. Então aqui é aquela parte que eu tinha te dito que tinha ficado meio que num limbo, ó, que são áreas grandes de associações, tipo associação de Bradesco, do trabalhador e tá. Aqui, ó, é o outro condomínio que ele tem, né, que é o Garden. Já tem comercial ali, tem mais comercial aqui. E na frente dele vai ter um novo condomínio de terrenos, de 250 terrenos e mais lojas comerciais. Então toda essa região que nós estamos vendo começando agora, né, iniciando mesmo, daqui a 2, 3 anos vai ser um polo de moradia, de comércio, integrando toda essa região, dando vida para toda essa região.